É muito comum, nos dias de hoje, nós nos depararmos com muitas pessoas desiludidas e desanimadas com o Evangelho. Basta uma simples volta nas ruas para você se deparar com pessoas que estão completamente desiludidas e desanimadas com o Evangelho. E na grande maioria das vezes, quando se é confrontado a fundo os motivos que têm levado essas pessoas ao descrédito, ao desânimo, geralmente, em primeiro lugar, são promessas que não se cumpriram na vida dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas receberam supostas promessas de Deus, mas as mesmas não se concretizaram na vida delas. O tempo se passou e nada aconteceu. Nada do que foi dito de bom queria acontecer, aconteceu. E por esse motivo se tornaram pessoas frustradas, desanimadas e passaram até a odiar o Evangelho. Mas é válido ressaltar, e nós temos que entender uma coisa: Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus relata claramente que Ele não é Deus de confusão. E a própria palavra de Deus relata que o que Ele promete, Ele cumpre. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: essas promessas e essas revelações, será que procederam de Deus mesmo? Será que procederam do verdadeiro Deus, do Criador do universo, do Pai da matéria, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Porque quando nós estudamos os textos sagrados, fica claro, fica óbvio que todas as promessas de Deus que um dia Ele fez para os seus seguidores, desde a menor a maior, todas se cumpriram. Não caiu-se por terra um ponto, uma vírgula. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Teria Deus perdido o seu poder nos últimos tempos? Teria Deus mudado de ideia nos últimos tempos? Obviamente é que não. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não muda, Deus é imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E a própria palavra do Senhor Deus também afirma que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Ou seja, Ele não mente, Ele não é homem nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Ele é imutável, Ele vela sobre a palavra dEle para se cumprir. E então, eis o questionamento: poxa, se Deus não mente, porque Ele não é homem nem filho do homem para mentir. Se Deus é imutável, Ele não muda, o Deus de hoje é o mesmo Deus que criou tudo o que existe, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se Ele cumpriu com as promessas que Ele fez na vida dos seus servos e servas do passado, os quais têm suas histórias relatadas nos textos sagrados, por que motivo Ele não estaria cumprindo com as suas promessas hoje na vida de pessoas?
Por que motivo que essas pessoas não tiveram o cumprimento de promessas em suas vidas e se desviaram, se revoltaram contra o Evangelho e automaticamente contra o Criador? É aí que se entra a coerência. Analise quais são essas promessas que essas pessoas receberam. Analise. Verifique-as. Quais são essas promessas que um dia elas receberam através de um pregador ou de uma pregadora. E você vai ver que essas promessas não foram feitas por Deus. Essas promessas são promessas feitas por seres humanos. Eles pegam textos isolados da Bíblia Sagrada, texto fora de contexto, e fazem promessas para as pessoas como se Deus estivesse prometendo. Mas, assim como houve no passado, falsos profetas, que faziam as falsas profecias usando o nome de Deus, assim nos dias atuais também existem falsos profetas, que fazem falsas profecias no nome de Deus. Elas usam o nome de Deus em vão, dizendo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, vai dar o livramento e isso e aquilo, quando não é Deus quem está falando. E pelo fato de não ser Ele quem está falando, Ele não tem a obrigação nenhuma de cumprir com promessas feitas por seres humanos, com distorcimentos da palavra dele. E é por este motivo que essas promessas não se cumprem. Mas as pessoas, a grande maioria, que não tem essas promessas realizadas em suas vidas, elas se revoltam. E se revoltam contra o próprio Evangelho, automaticamente contra o próprio Criador. Quando, na verdade, deveriam se revoltar contra o sistema errado que está implantado. Quando, na verdade, deveriam se revoltar contra o evangelho corrupto que nós temos visto nos dias atuais. O evangelho onde textos são usados fora de contextos para iludir as pessoas. Por muitas das vezes, a mulher vai até uma igreja para ouvir a palavra de Deus, sabendo que o marido dela está nos braços da amante. Então é dito, olha, o Senhor Deus vai reverter esta história. O Senhor Deus vai te dar a vitória. Um exemplo. Mas o marido continua nos braços da amante. E tempos depois o marido sai de casa. Então a pessoa fica se questionando, poxa, a revelação disse que Deus ia dar vitória, que Deus ia entrar com providência. E olha o que aconteceu. E a pessoa fica sem entender. Talvez o filho esteja nas drogas, ou a filha na prostituição, um exemplo. Então a pessoa ouve uma palavra, olha, o Senhor Deus tem visto o seu sofrimento, minha filha, mas Ele diz que essa provação vai passar e os seus familiares vão estar aqui com você, na casa do Senhor, ou adorando isso e aquilo. Daí a pouco, o rapaz é morto. Daí a pouco, ou é preso. Daqui a pouco, a menina sai de casa e sai pelo mundo. Então a pessoa se questiona, mas e aquela promessa que eu ouvi? Mas e aquilo que foi dito? Quando não, as promessas são feitas diretamente às pessoas. Aponta o dedo, fala o nome da pessoa, fala o sobrenome e faz as promessas. Mas as promessas não se cumprem. Então cabe a você, meu amigo e minha amiga, que talvez um dia já recebeu alguma revelação
desse tipo, ouviu alguma promessa desse tipo. Para que você analise o que você ouviu, o que foi dirigido a você, para que você coloque na balança e veja se realmente foi Deus ou não. Deus é capaz de prometer algo para as pessoas nos dias atuais? Sim, porque Ele prometia no passado. Se Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, se Ele não muda, se Ele é imutável, se Ele é o mesmo, isso significa que Ele não mudou. Não mudou. O tempo se passou, pessoas mudam, sistemas mudam, cultura muda, sociedade muda, governos mudam, pessoas nascem, pessoas morrem todos os dias. Mas Deus é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. E se no passado Ele fazia promessas para as pessoas, é possível que nos dias atuais também Ele faça. E se no passado Ele cumpria com a palavra dEle, é possível que nos dias atuais também Ele cumpra. Nós não estamos aqui negando que Deus não pode prometer algo. Nós não estamos aqui negando que Deus é capaz de realizar algo. Muito pelo contrário, nós estamos afirmando que Deus é capaz de prometer algo e cumprir algo nos dias atuais. Sempre foi capaz. Nós não estamos aqui tirando essa capacidade de Deus. O que nós estamos dizendo é que a grande maioria dessas promessas não são Deus quem está fazendo. Não tem Deus por detrás. São homens e mulheres lançando palavras ao vento, usando o nome de Deus como se Ele estivesse falando alguma coisa, quando na verdade Ele não está. E o que tem de vidas destruídas por causa dessas brincadeiras de mau gosto, porque não existe uma outra palavra. Como que você vai dar falsas esperanças para uma pessoa, dizer que é Deus que está dizendo? Há casos, meu amigo, minha amiga, onde pessoas estavam com HIV e receberam suposta promessa de Deus, e Deus dizendo que Ele iria curar a pessoa, que a pessoa estava sendo curada, que ela poderia parar de tomar até o medicamento. E tempos depois a pessoa vai a óbito. Fica claro que não é Deus quem está revelando a grande maioria das revelações. É claro, é óbvio. Mas, assim como Deus disse no passado, olha, o meu povo foi destruído pela falta do conhecimento, assim também nos dias de hoje, muitas pessoas têm sido destruídas pela falta do conhecimento, pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque se a pessoa buscar entender e compreender a palavra de Deus, ela vai entender que não é tão simples assim de Deus já ir prometendo algo para alguém. Por que motivo? Porque nós vemos grandes nomes da história, grandes homens de Deus que viveram no passado. E Deus não ficava falando com eles todos os dias, prometendo as coisas, não. Hoje em dia, se a pessoa vai até uma igreja, se ela for 7 dias na semana, ela recebe 7 promessas. Todo dia é dia de bênção, todo dia é dia de vitória, todo dia que ela vai, ela ouve uma promessa. Quando, na verdade, quando nós vamos para os textos sagrados, nós vemos um homem chamado Abraão, que o próprio Deus o chamou de amigo. Este homem ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, depois de 13 anos, ele ouve uma repreensão. Ele não ouve uma promessa, ele ouve uma repreensão. Porque ele deixou de andar nos caminhos de Deus
entre aspas, e foi ter um filho com Agar, Ismael. E era para ser com Sara. 13 anos, o patriarca, o pai da fé, o homem que Deus escolheu para fazer a primeira aliança. Olha a importância deste homem. No simbolismo, olha a importância. O primeiro pacto, a primeira aliança foi com Abraão. A segunda aliança com Jesus Cristo. Olha a importância desse personagem. Olha a importância. O pai da fé. 13 anos sem ouvir a voz de Deus. E sem querer menosprezar, nos dias de hoje, as pessoas estão dizendo que estão ouvindo Deus todos os dias, 24 horas. Há pregadores e pregadoras por aí que Deus fala mais com eles do que com Moisés. Moisés, o maior profeta que já houve. Diz a palavra de Deus que certa vez ele insistiu com Deus, que ele queria entrar na terra prometida. Deus disse, olha, chega, você não vai entrar. Deus repreendia os homens que andavam com ele. Na grande maioria das vezes, Deus não vinha falar com eles, prometendo bênçãos, não. Deus vinha repreendê-los. Repreendê-los. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que certa vez, quando Saul se desvia dos caminhos do Senhor, e o Senhor escolhe um sucessor, no caso era Davi, o Senhor Deus diz para Samuel, olha, vá até a casa de Jessé, pois eu tenho escolhido dentre os seus filhos um homem segundo o meu coração. Você vai ungí-lo para ser rei no lugar de Saul. Então, quando Samuel chega, eles tremeram na base e disseram, é de paz a sua vinda? Poxa vida, por que eles tremeram? Por que eles ficaram com medo do homem de Deus? Eles sabiam que Samuel era homem de Deus. Desde Dan a Berseba, Samuel ficou conhecido como homem de Deus. Era sabido por todos que a palavra de Deus estava com Samuel. Detalhe, hein? Naquela época não havia visão manifesta. Olha o país de Israel. Quantos habitantes havia? Deus não estava falando com ninguém. Deus estava em silêncio. E hoje, em cada esquina tem uma igreja. Em cada igreja que você entra, você ouve, o Senhor manda te dizer, o Senhor está falando. Deus tem falado demais nos dias atuais, hein? É muito estranho isso. Nós vemos ali no país de Israel, onde nasce, através do pai da fé, de Abraão, o judaísmo e as leis foram dadas através de Moisés. Nós vemos na época do profeta Samuel que não havia visão manifesta, Deus não falava. E Deus começou a falar através de Samuel. Então, pelo fato do povo estar sedento pela palavra de Deus, pelas revelações de Deus, quando Deus começa a usar o profeta Samuel, o povo se alegra. É como chuva em época de seca. Havia sequidão da palavra de Deus. E Deus resolve falar através de Samuel.
Então, se havia sequidão da palavra de Deus, se Deus não estava falando e o povo estava sedento para ouvir a palavra de Deus, Deus começa a falar através de um profeta. Então, quando esse profeta chegava, como deveria ser a sua recepção? Festa, alegria. Chegou a palavra de Deus, chegou um homem de Deus e vai pregar e vai trazer a bênção de Deus, as promessas. Mas o povo tremeu de medo. Por que motivo que o povo tremeu de medo? Porque o povo estudava o Antigo Testamento e eles sabiam que na maioria das vezes quando Deus levantava profetas, não era para abençoar, era para repreender, era para exortar o povo a andar nos caminhos corretos da retidão. Ou seja, é como se o profeta chegasse com um chicote na mão e dissesse, ou vai se corrigir, ou vai levar chicotada, em outras palavras. Não, nós não estamos falando no sentido literal, que o profeta dava chicotada em ninguém, nós estamos falando no sentido simbólico da coisa, no sentido figurado. Os profetas repreendiam. Leia a história de Jonas, o profeta Jonas, que foi pregar até Nínive. Chegava para repreender. É muito estranho, porque esses homens de Deus, profetas de Deus, através deles tinha profecias boas, tinha bênçãos, tinha, mas 90% era repreensão. Ou mais. O povo tremeu quando Samuel chegou. E perguntaram, é de paz a sua vinda, Samuel? Por que é de paz? Você veio aqui em paz, só para conversar, só para abençoar? Ou você veio aqui para repreender e trazer um recado de Deus forte para a gente? De repreensão, que estamos errados, fora da linha, fora do trilho. O povo tremeu. Olha a diferença de um profeta de Deus para a grande maioria dos pregadores dos dias de hoje, com todo respeito. Você só ouve vitória. Você só ouve esses pregadores falar de vitória, que Deus vai dar carro, Deus vai dar casa, vai dar apartamento, vai dar isso, vai dar aquilo. Vamos fazer campanha, vamos fazer corrente para arrumar namorado, arrumar casamento. Olha a diferença. Então, esses homens de Deus eram sérios, eram levantados por Deus a dedo, e o povo temia eles. Por quê? Porque 90% ou mais, quando vinha para repreender. Estude os profetas e você vai ver que eles vinham para repreender. Jesus, quando ministrou a palavra no país de Israel, que fez a transição do judaísmo para o cristianismo, porque Jesus era judeu e praticava o judaísmo, ele fez a transição do judaísmo para o cristianismo, a nova aliança, onde abriu-se as fronteiras para todos os povos e nações, porque agora já não existe mais diferença entre judeu ou grego. Jesus trabalhava de que forma? Como que eram os ensinamentos de Jesus? Ele ficava prometendo as coisas para as pessoas, dizendo que ia dar tudo certo na vida delas, que elas iam vencer, que elas iam prosperar, que Deus estava entrando com ação, que Deus estava mudando a história da vida dela, que Deus estava lá naquela causa, naquela justiça, lá no fórum, para sair a favor delas. Jesus ficava pregando desse jeito? Jesus fazia essas alusões a conquistas terrenas aqui na terra? Jesus estava preocupado em resolver problemas cotidianos? Ou Jesus estava falando do reino dos céus e da sua justiça? Ou Jesus estava falando e nos ensinando como nós devemos nos portar, nos comportar, nos conduzir aqui nessa terra de uma maneira santa e irrepreensível que agrada a Deus? Então, a partir do momento que se levantam homens e mulheres aqui nessa terra e começam a ensinar um evangelho que não é o evangelho de Jesus,
vai dar errado. E está cheio. Está cheio. O dia que você ouvir da boca de um pregador ou de uma pregadora o seguinte: o Senhor manda te dizer, o Senhor está dizendo aqui, meu amigo e minha amiga, levanta e sai andando. Nós garantimos para você que Deus não está falando nada. Está na cara que não é Deus que está falando. Está na cara. Porque se você pegar os maiores homens de Deus, não era assim. Se você pegar na época do profeta Samuel, não havia visão manifesta. Deus falou somente através de Samuel naquela época. Não havia visão manifesta. Você vê um ou outro profeta esporadicamente sendo usados por Deus para repreender Eli. Olha aí um grande exemplo. Na época do profeta Samuel, Deus repreendeu Eli através de um outro profeta. Deus usou Samuel para mostrar para Eli o que ele iria fazer com a família de Eli, não ia acabar com a descendência dele, porque ele não foi fiel a Deus. Olha aí o estilo das promessas de Deus como que era. E se cumpria. Ah, mas não tinha bênção? Tinha bênção. Deus prometeu abençoar Abraão. Deus prometeu abençoar Salomão e abençoou. Tinha muita bênção. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que quando Deus falava, ou quando um profeta chegava em um local, que as pessoas sabiam que Deus ia falar através dele algo, já tremia, já havia uma suspense no ar. O povo ficava aflito, porque sabia que as chances de repreensão eram muito maiores do que a chance deles virem ali e entregar uma bênção. Ah, mas isso é Antigo Testamento, isso aí é na época do judaísmo, onde a coisa era mais repreensível. Nos dias de hoje nós vivemos no tempo da graça, então agora é paz e amor, é bênção mesmo. Será? Estude as cartas de Apocalipse, dirigidas às igrejas. Estude. Você vai ver como que Jesus tratou cristianismo, Novo Testamento. Como que Jesus, depois que foi crucificado e ressuscitado, como que ele se direcionou às igrejas. Repreensão em cima de repreensão. Não tinha o que nós vemos hoje. Jesus não se dirigiu às igrejas dizendo, olha, escreve a igreja tal, o anjo tal. Quando se diz anjo, é o líder da igreja. Olha, estou vendo aí que vocês estão pobres, mas estarei abrindo as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre vocês. Vocês vão prosperar financeiramente, vão conquistar, vai dar tudo certo. Jesus tem poder para isso. Tinha poder para isso, por que ele não fez nada disso? Ao invés de prometer, ele repreendeu. A igreja de Filadélfia foi a única que não teve repreensão. Você só vê repreensão. Então, quando você estuda o Antigo Testamento, você vai ver que os homens de Deus, quando eram usados por Deus, eram usados para repreender. Raramente era para prometer algo, alguma bênção, raramente. E quando você estuda o Novo Testamento, você vai ver também a mesma sequência, era repreensão. Na grande maioria das vezes, raramente tinha uma promessa, uma bênção. Não que Deus seja carrasco, nada disso. Mas a preocupação número 1 de Deus é que as pessoas andem no caminho dele. E não ficar prometendo coisas vãs, inúteis, onde diz a palavra de Deus que aqui nessa terra as traças vão minar, os ladrões vão roubar. O verdadeiro tesouro é nos céus.
Então Deus disse, olha, o meu povo foi destruído pela falta do conhecimento. E assim nos dias de hoje, o povo também tem sido destruído pela falta do conhecimento, acreditando e confiando nessas promessas que esses homens e mulheres fazem dentro das igrejas. A grande maioria estão brincando, zombando com Deus. E Jesus disse, errastes não conhecendo as Escrituras, nem o poder que há nelas. É um erro nós não conhecermos as Escrituras. Se nós buscarmos o conhecimento das Escrituras, nós vamos ver que nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento os homens de Deus trabalhavam desta forma, entregando promessas em cima de promessas. Eles entregavam a palavra de Deus, o que Deus realmente falava. E quando Deus falava, que não era toda hora, todo momento, você vai ver como que Deus falava. Estude a palavra de Deus e você vai ver. E você vai ver que essas promessas que você ouve, meu amigo e minha amiga, quem dera se fosse de Deus, quem dera. Mas não é. São palavras lançadas ao vento, texto sem contexto. É por isso que você ouve e nada se cumpre. Abra os seus olhos, se desperte. Jesus está voltando. E ele disse que nos finais dos tempos haveriam falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, falsificadores da palavra de Deus. E está cheio. Em cada esquina você encontra um falsificador da palavra de Deus, seja homem, seja mulher. Está cheio. Abra os seus olhos, se desperte. Jesus está voltando.